Hoje nós vamos falar da quinta mãe. Olá, que bom que você está conosco aqui no nosso canal Peripécias de Mãe, porque mãe também erra. Eu que o diga. Em nossa série As Mães que Erraram na Bíblia, Hoje na quinta mãe. nós tivemos a primeira mãe, que foi Herodias, a segunda mãe, que foi a mulher de Ló, a terceira mãe, que foi Zípora, a quarta mãe, Sara. Eva. Eva é um personagem bíblico que não há quem não conheça. Cada criança, a partir de 2 aninhos, já fala o nome dela. É mencionada antes de ser mãe na palavra de Deus, e o erro que eu gostaria de usar para nós estudarmos é justamente o erro principal da vida de Eva e de toda a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 3, nós temos a partir do versículo 2, o relato de Eva conversando com a serpente. E após alguns versículos, a gente vai ouvindo a conversa ali ao ler e entendemos que Adão cai em pecado, Adão cai em pecado e todos nós em pecado. Quando eu era criança, eu sempre imaginava que a culpa era de Eva. Muito simples, né? Colocar a culpa nos outros é muito mais fácil do que assumir a culpa para si. À medida que a idade foi passando, e mesmo ainda na infância, eu fui entendendo que a culpa é minha. Eva teve a parte dela de culpa e responsabilidade, mas a culpa é minha. Se a minha vida está em problema, se eu tenho pecado, eu não posso falar que o meu pecado é por culpa do outro. O meu pecado é uma culpa minha. Mas eu tenho um Cristo, eu tenho um Salvador, e Ele me tira da culpa, e Ele me tira do pecado. E isso também eu fui aprendendo à medida que os anos foram passando, e até hoje eu ainda estou aprendendo, até a minha vida ser encerrada aqui nessa terra. Quando a gente pensa numa sala de aula, em que um professor leciona durante todo o ano letivo, e ao final de um ano letivo, todos os alunos são reprovados. Eu quero que você coloque alguns adjetivos em sua mente sobre esse professor. Se todos os alunos daquela sala de aula foram reprovados, geralmente a gente diz que a culpa é de quem? Dos alunos ou do professor? Pensou aí? O que o coordenador da escola dele falaria? E o diretor? Pois é. Muito cuidado. Esse professor é Deus. Na sala de aula do Éden, a escola perfeita, Adão e Eva reprovaram. O teste era uma árvore entre milhões, eu não sei quantas tinha, então não deveriam nem se aproximar da árvore. Então, e eles reprovaram naquele teste. A partir daquele momento, o pecado entrou no mundo e a morte entrou no mundo. As folhas passaram a cair. Imagine a situação emocional, o número de sentimentos que brotaram no coração de Adão e Eva. Eva é mencionada num poema, um poema que foi encontrado por arqueólogos, escrito em sumério e acádio. Esse poema, ele não é do relato bíblico, não é do cânon bíblico, mas eu vou ler aqui um trecho para que você entenda o que dizia no poema. A donzela comeu do que era proibido. A donzela, a mãe do pecado. Praticou o mal. A mãe do pecado teve uma experiência dolorosa. Bom, se sumérios e acádios perceberam que essa experiência foi dolorosa, imagine nós cristãos, que temos o relato bíblico desde Gênesis até Apocalipse, coisa que Eva não tinha. Eva teve muitos anos para viver e ela teve muitos anos para contemplar as consequências do seu ato. Mas nós não podemos olhar para essa história só pelo panorama triste do pecado ter entrado no mundo e de Eva ter convivido com os seus filhos, inclusive o assassinato, de um filho pelo outro, e com seus netos, bisnetos, tetranetos. Nós não devemos contemplar por esse ângulo apenas. Eva também pôde ver e pôde crer. Como diz em Gênesis 3,15, Deus disse a ela que o seu descendente esmagaria a cabeça da serpente e que a serpente lhe picaria o calcanhar. Eva pôde contemplar pela fé
através do sacrifício do Cordeirinho, o sacrifício de Cristo na cruz. Eva então sabia que haveria salvação, haveria outra chance de voltar ao Éden. E essa outra chance foi estendida a todos nós. Você e eu podemos não só entender o que é o pecado, como também nos arrepender dele, confessá-lo e receber o perdão completo do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus apaga, ele esquece por completo do nosso pecado. E você pode se perguntar no outro dia, mas eu estou errando novamente nisso? E conversar com Deus sobre isso como se fosse um assunto recorrente? Ele não vai se lembrar de absolutamente nada do dia anterior. Quantas vezes nós fazemos uma coisa muito triste, que é ficar voltando ao assunto que Deus já tinha perdoado, o arrependimento já tinha sido sincero, a confissão já havia acontecido e nós ficamos voltando àquele assunto com Deus. Vamos deixar a culpa de lado, vamos viver sem ela, afinal de contas, Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados para nos tirar toda a culpa. Nós devemos apenas aceitar a bênção da transformação que o amor causa no nosso coração. Então, quem aceita Jesus não vive pecando por prazer, por hobby. Como diria o Leandro Quadros, não é pecadeiro, é pecador. Peca por deslize, peca porque é um ser humano pecador. A história é a seguinte: havia uma fábrica onde a esteira rolante ia passando e as caixas eram colocadas sobre ela. As caixas chamavam-se pecado. Ao final daquela esteira, havia uma fornalha bem grande. As caixas, então, escrito pecado nelas, caíam dentro daquela fornalha. Mas havia também algumas pessoas que se sentavam sobre a esteira, agarravam as caixas e, vendo que a esteira estava andando, com elas também andando, o fogo à frente, não soltavam das caixas. E as pessoas em volta dizendo: solta a caixa e sai da esteira, foge do fogo. E as pessoas diziam: não, essa caixa é de estimação. É a minha caixinha querida. Eu não vou soltar, não. E, infelizmente, algumas pessoas, com aquele fogo à frente, não soltavam a caixa, não conseguiam descer da esteira e morriam no fogo junto com a caixa. Essa parábola, essa ilustração, parece ser muito simples. Mas a salvação também é muito simples. A gente que complica. O fogo que cairá sobre a terra para consumir a terra, limpar e purificar a terra, para o pecado, para Satanás e seus anjos, não para os seres humanos. Os seres humanos só entrarão nessa condenação se eles não soltarem o pecadinho de estimação. Se eles não conseguirem se desvencilhar do afeto que eles têm pelo pecado, do carinho, do convívio, do relacionamento que eles têm com o inimigo. E não conseguirem se juntar em um relacionamento de amor com Jesus Cristo. Jesus Cristo quer o nosso coração. Ele quer que nós sejamos dele, 100% dele. Mesmo que nós caiamos, nós erremos, nós estaremos sempre com ele. E ele nos perdoará. Como nós temos um professor maravilhoso que é Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e nos promete vida eterna, nós podemos confiar, como diz em Salmo 85, versículo 1 e 2, que ele vai perdoar a culpa dos nossos pecados e vai cobrir esses pecados. Que bênção que nós temos toda a Bíblia, desde Eva até o Apocalipse, história bem ilustrada da redenção. Que nós possamos escolher ter amizade, proximidade, carinho pela palavra de Deus e não pelo pecado. E que o pecado, quando ele acontecer, que ele seja arrependido, confessado e com certeza que nós nos libertemos da culpa, porque o perdão é certo. Jesus Cristo morreu por nós na cruz. O descendente mencionado em Gênesis 3,15, Jesus Cristo, pisou a cabeça da serpente. E a serpente lhe picou o calcanhar, porque sabemos que Jesus Cristo sofreu na cruz. Sofreu a separação do Pai. Sofreu o que nós não vamos sofrer, que é a segunda morte.
mas ele venceu, ele ressuscitou, e por isso nós podemos dizer glória a Deus e aleluia. É o meu desejo para você e para mim, que o erro dessa mãe, mesmo antes de ser mãe, e que atingiu não só a ela, mas todos os seus descendentes, inclusive nós, que ele possa ser olhado como um erro mencionado na palavra de Deus com o propósito de nos ensinar de que nós não devemos flertar com o pecado e nem debater com o inimigo de Deus, porque sabemos que o nosso Deus é maravilhoso e já venceu na cruz. Um beijo e um abraço.